Vamos resolver alguns exercícios da prova do ano passado para vocês terem uma noção de como que a universidade cobra esse conteúdo de você, pré-vestibulando que deseja entrar na universidade. Aqui a gente tem a questão 37 do vestibular da UniOeste de 2018. Fala o seguinte: escolha-se ao acaso um número inteiro entre 101 e 150. Inclusive, tome cuidado com essa palavra, inclusive, ela vai ser de muita importância futuramente. A probabilidade de um número escolhido ser um quadrado perfeito ou divisível por 4 é... Então, o que o exercício fala? Ele fala que se você pegar um número entre 101 e 150, qual que é a probabilidade de você pegar um número que ele seja um quadrado perfeito ou divisível por 4? E ali tem as alternativas. Como que você analisa esse exercício? Como que você resolve ele? Resolve separadamente. Primeiro vamos analisar a probabilidade de você ter um quadrado perfeito no intervalo de 101 a 150. A palavra inclusive, ela inclui 101 e 150 na minha conta. Esses dois elementos também são incluídos. Então você tem 50 elementos de 101 até 150 quando você inclui os extremos. Esse é um ponto importante, porque esse número é o número de possibilidades que eu tenho no meu intervalo. O que seria um quadrado perfeito? Por exemplo, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Isso é um quadrado perfeito. Não dá um número quebrado, dá um número inteiro. Isso é um quadrado perfeito. 11 ao quadrado, 121. Também é um quadrado perfeito. 12 ao quadrado dá 144. 144 é um quadrado perfeito. Resultado de um quadrado perfeito. 13 ao quadrado dá 169. 169 é um quadrado perfeito. Mas se a gente observar esses números aqui, os únicos que estão inclusos naquele intervalo de 101 a 150 é o 11 ao quadrado, que dá 121, e o 12 ao quadrado, que dá 144. Então o 121 e o 144 são quadrados perfeitos que estão dentro do meu intervalo. Então eles são números que estão atendendo a minha exigência de ser o quadrado perfeito, a primeira delas. Recapitulando, mas o que seria a probabilidade? A probabilidade é uma divisão. Mas como assim divisão? Em que eu tenho na parte de cima um número de possibilidades favoráveis ao meu evento. Qual é o meu evento? O meu evento é obter um quadrado perfeito. Esse é o meu evento. Então o número de possibilidades favoráveis é o número que atende ao meu evento. É uma divisão de número de possibilidades favoráveis pelo número total de possibilidades. Pensando dessa forma, analisando somente o quadrado perfeito, qual que é o número de possibilidades favoráveis para o meu evento? São duas possibilidades, o 121 e o 144. Qual é o número total de possibilidades que eu posso obter nesse intervalo? São 50, que são os 50 termos que eu tenho de 101 até 150, incluindo os extremos. Perfeito? Tendo claro isso, é só montar a divisão. Então, 2, que é o número de possibilidades favoráveis, dividido por 50, que é o número total de possibilidades. Fixem isso, probabilidade é isso. O que eu quero, número total de possibilidades, número total do meu evento, dividido pelo meu total de possibilidades. Analisado isso, vamos para outra cláusula, outra observação que o exercício faz. Ou um número divisível por 4. Mas como que eu descubro quando um número é divisível por 4? Um número, para ele ser divisível por 4, tem duas condições básicas. Um critério para o número de ser divisível por 4. O número ele é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos dele é 0 e 0. Então, se você tem, por exemplo, 1400, 1400 é divisível por 4? Sim, porque os dois últimos algarismos é 0 e 0. Perfeito. A outra possibilidade é quando o número formado por os outros dois últimos algarismos, por exemplo, 1324, pega só o 24. Se esse 24, esse número formado por esses dois últimos algarismos, for divisível por 4, então o número todo ele também é divisível por 4. Então, 1400 termina 0 em 0, perfeito, é divisível por 4, é um exemplo. 1324, outro exemplo, o 24 é divisível por 4? Sim. 24 dividido por 4, 6. Então, o 1324 ele é divisível por 4. Tendo isso em mente, agora a gente volta para o exercício. O exercício dá um intervalo de 101 até 150, incluindo os extremos. Como que eu vou descobrir quais números que são divisíveis por 4? Utilizando esses dois critérios. Por exemplo, 101, pega 0 e 1. 0, 1 é 1. 1 é divisível por 4, dá um resultado inteiro? Não.
0,2. 0,02 é 2. 2 é divisível por 4? Não. O próximo depois do 101 é o 104. 104 é divisível por 4? É, dá 26. Perfeito. Se você observar de 101 a 150, você não tem nenhum elemento que termina em 0, 0. Então essa cláusula a gente já esquece. Só pega a cláusula que os dois algarismos do número têm que ser divisíveis por 4, o elemento formado. Por exemplo, 108, pegou 0,8 é 8. 8 é divisível por 4? É, então 108 também é divisível por 4. 112, pega só 12. 12 é divisível por 4? É, então 112 também vai ser divisível por 4. Pega aqui, ó, 116, somente o 16. 16 é divisível por 4? É, então o 116 também é divisível por 4. Vamos pegar um outro elemento, 136. O 136, só pega o 36. 36 é divisível por 4? É, então o 136 é divisível por 4. Se você analisar do 101 ao 150, você tem 12 termos que os últimos elementos formam um número que é divisível por 4. Então, voltando, recapitulando, de 101 a 150 você tem 12 termos que são divisíveis por 4. O mesmo princípio de probabilidade a gente emprega aqui. O que é a probabilidade? Número de possibilidades favoráveis dividido pelo número total de possibilidades. Quais são o número de possibilidades favoráveis de obter um número divisível por 4? Qual é o número de termos divisível por 4 de 101 até 150? São 12 termos que a gente já achou ali. E qual que é o número total? 50, porque ainda é os 50 números de 101 a 150. Só montar a divisão. 12 dividido por 50. Essa é a probabilidade de obter um número que, quando eu retire ele e analise ele, ele é um número divisível por 4. Essa é a probabilidade. Perfeito? A gente calculou a probabilidade de eu ter um quadrado perfeito, que era 2 sobre 50. Calculou a probabilidade de ter um número que seja divisível por 4, que é 12 sobre 50. Agora, a gente tem uma pequena observação, e ela está descrita aqui, ó. O elemento 144, ele é tanto um quadrado perfeito quanto divisível por 4. Ele é um quadrado perfeito por quê? Porque 12 é o quadrado de 144, a gente já analisou. Mas ele também é um quadrado perfeito. Além de ser um quadrado perfeito, ele também é um número divisível por 4. Porque, ó, analisa, 44. 44 é um número divisível por 4? É, então 104 também é. Então você concorda que a gente está contando ele duas vezes? Uma vez, quando a gente calcula a probabilidade de ter um número que ele é um quadrado perfeito, e a segunda vez, quando a gente calcula a probabilidade de encontrar um número que seja divisível por 4. Então, no final ali, a gente vai ter uma sacada em cima disso, um diferencial, que é aqui que quem estudou realmente consegue resolver. Aqui, ó, como o exercício fala a seguinte coisa: a probabilidade de um número ser escolhido e ele ser um quadrado perfeito, ou, está em destaque lá, ou divisível por 4. O ou, essa palavrinha ou, esse termo ou, ele remete à soma, quando você trabalha ele na matemática. Mas se você tivesse um e, o e remete à multiplicação. Então a gente vai pegar a probabilidade de eu ter um número quadrado perfeito, vamos pegar a probabilidade de eu ter um número que seja divisível por 4 e vamos somar. Por quê? Porque eu quero um quadrado perfeito ou um número divisível por 4. Então, ó, 2 sobre 50 é a probabilidade de a gente ter um quadrado perfeito, mais, devido àquele ou, 12 sobre 50, que é a probabilidade de a gente obter um número divisível por 4 dentro daquele intervalo, menos 1 sobre 50. Por que esse menos 1 sobre 50? Vem daquela observação que eu fiz ali atrás, que relata eu estar contando duas vezes o mesmo elemento. A probabilidade dele ser um quadrado perfeito e a probabilidade dele ser um número divisível por 4. A gente contou duas vezes essa probabilidade. Então aqui a gente tem que subtrair uma delas. Como o divisor é o mesmo, o divisor sendo o mesmo, você só repete uma fração com o mesmo divisor e realiza a conta que está em cima, na parte de cima da minha fração. 2 mais 12 menos 1. 2 mais 12, 14. 14 menos 1, 13. 13 sobre 50, alternativa B. Nossa resposta final, nosso gabarito final. Então, somente esse exercício, ele traz uma revisão, um conteúdo sobre probabilidade, ainda que simples,
é bem completo. Ele pede conceitos básicos, mas que você tem que saber para conseguir. E tem algumas sacadas ali que você tem que tomar cuidado na hora do nervosismo de fazer a prova, mas nada que chegue a atrapalhar, só ter calma, respirar que você consegue. Resolvendo outro exercício do vestibular do ano passado, da UniOeste, o exercício 42, diz bem assim: duas retas, y igual a A vezes x e y igual b vezes x mais c, com A, B e C constantes reais, encontram-se no ponto 3 e 2, sabendo-se que ainda B é igual a menos 3 vezes A. Assim, é correto afirmar que as equações das retas são. Então ele dá duas equações, fala que essas equações se encontram em um ponto, fala pra gente que o termo A, B e C são constantes reais e ainda dá o valor, a relação entre a constante A e a constante B. A constante B é igual a menos 3 vezes A. Como que você resolve esse exercício? O primeiro passo para você resolver é você descobrir as constantes reais. Fica mais fácil se você observar a primeira equação que ele dá aqui, ó, y igual a A vezes x. Essa equação aqui, ó, tem apenas uma única constante, a constante A. E ele deu um ponto, esse ponto aqui, ó, 3 e 2. O ponto num plano cartesiano, ele é composto por uma coordenada em x e uma coordenada em y. Todo ponto dentro de um plano cartesiano, ele é composto por essa coordenada. Beleza? Se ele deu um ponto que essas duas retas se encontram, quer dizer que esse ponto é comum para as duas retas em algum instante. Se eu analisar esse instante, eu posso pegar essa equação e substituir este ponto, porque eu sei que nele as duas equações têm o mesmo valor no ponto. Então, fazendo assim, ó, eu vou pegar a primeira equação ali, y igual a A vezes x. Agora eu pego o ponto. Esse meu ponto tem uma coordenada para x e uma coordenada para y. A coordenada para x é 3 e a coordenada para y é 2. Esse ponto a gente substitui na minha equação. Qual que é o número que está para a coordenada de y? 2. Então, 2 igual a A, que é o valor que a gente quer saber, vezes x. Qual que é a coordenada para x? 3. Percebam que quando a gente faz essa substituição, a gente fica dependendo de um único valor, que é o A. A gente consegue isolar esse A e achar ele. Partindo do pressuposto que a gente vai isolar o A, tudo que é número vai para um lado e tudo que é letra vai para o outro lado. Então, observando aqui, ó, esse 3 que está multiplicando o A, ele está multiplicando desse lado, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, só reorganizando, A é igual a 2 dividido por 3. O 3 que estava multiplicando passou dividindo. Tendo o valor de A, a gente já facilita alguns passos. Por quê? Porque eu consigo achar o valor de B. B depende unicamente de A. Então vamos lá. Ó, B é igual a menos 3 vezes A. Qual é o valor de A? 2 sobre 3 que a gente achou aqui, ó. Só substituir. B é igual a menos 3 vezes 2 terços. 2 sobre 3. Perfeito? Se a gente tem um menos 3 multiplicando em cima e tem um 3 dividindo embaixo, a gente pode fazer essa divisão. Menos 3 dividido por 3, então B é igual a menos 1 vezes 2. Esse menos 1 saiu de menos 3 dividido por 3, menos 1. Menos 1 vezes 2, então a gente tem como B igual a menos 2. Perfeito? Analisado, o que a gente já achou? O coeficiente A, já achamos o coeficiente B, falta qual coeficiente achar? O coeficiente C. O coeficiente C, ele aparece também e unicamente na segunda equação. Nessa segunda equação a gente tem o coeficiente B, o coeficiente C e x e y. Observado isso, a gente pega o ponto, substitui na equação, porque a gente está analisando o ponto onde as duas equações se encontram, e também pega o valor de B e substitui. Se a gente substitui y, substitui x e substitui b,
única variável que vai sobrar é C, que é o que falta a gente achar ainda. Então vamos lá. Aqui no cantinho, a minha equação é o quê? Y igual B vezes X, B vezes X mais C. Beleza? A gente tem essa equação. Agora vamos substituir. Qual é o valor de Y? O valor de Y está aqui, ó, é o valor do ponto onde as duas retas se encontram. Então eu tenho 2 igual. Qual é o valor de B? O valor de B está aqui, a gente acabou de achar ele. Menos 2. Menos 2, que multiplica X. Qual é o valor de X? X está aqui, ó, no ponto. X no ponto vale 3. Mais C. Esse valor de C a gente não sabe, é o que a gente vai encontrar. Feito isso, só realizar as contas. O mesmo princípio, que é número de um lado, que é letra do outro lado. Então aqui, ó, eu tenho 2 desse lado, ele só permanece, igual menos 2 vezes 3, menos 6, mais C. Perfeito? Agora esse menos 6 que está do lado direito, ele vem para o lado esquerdo somando. Então eu tenho 2 mais 6 igual a C. Então, ó, o menos 6 que estava subtraindo do lado direito vem para o lado esquerdo somando. 2 mais 6, 8. 8 igual a C. Esse momento a gente já resolveu basicamente quase todo o exercício. A gente achou o coeficiente A, achou o coeficiente B e achou o coeficiente C. Feito isso, é só montar na equação. Ele quer saber quais são as equações. Se você percebeu no exercício, as alternativas são nada mais do que as equações. Então você pega a minha primeira equação. Vamos deixar sempre em função de y e x. Minha primeira equação, então aqui, ó, solução. Solução. Minha primeira equação, y igual a A vezes x. Quem que é A? 2 terços. Então 2 terços vezes x. Perfeito? Essa daqui é a minha equação. Qual seria a outra equação? A outra equação está aqui, ó. Y, que é uma variável, igual a B. Quem que é B? Menos 2. Menos 2 vezes quem? Vezes x, que é a outra variável. Está aqui também. Perfeito? Mais C. O C a gente acabou de achar, que é 8. Pronto, a gente conseguiu montar as duas equações com seus respectivos coeficientes. Você feito isso, você consegue resolver o exercício. Você olha nas alternativas, a alternativa A é a alternativa que tem essas duas equações. Vamos recapitular para quem piscou e perdeu. O exercício me deu duas equações, falou que essas equações se encontram em um ponto, esse ponto tem coordenada x, 3 e y, 2. Falou que ele tem coeficientes A, B e C, que são coeficientes reais, e ainda falou que o B depende do A, sendo que o B é menos 3 vezes A. A gente sabe que no plano cartesiano, todo ponto dentro do plano, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Então aqui. Então, qual é o passo para a gente montar essas equações? Saber os coeficientes. Como que eu descubro o coeficiente? Eu pego as minhas equações e vou substituindo o ponto. Pegando a minha primeira equação. Por que a primeira? Porque a primeira equação, ela tem um único coeficiente, que é o coeficiente A, que eu já falei para vocês. Pegamos a minha primeira equação, substituí o valor de y, que é 2, substituí o valor de x, que é 3, só basta isolar o valor de A. O 3 que multiplica passa dividindo, 2 terços é o valor de A. Esse é o primeiro coeficiente. O segundo coeficiente é o coeficiente B. Mas o coeficiente B, ele depende unicamente de quem? De A. Então, B é igual a menos 3 vezes A. B sendo menos 3 vezes A e A sendo 2 terços, fica B igual a menos 3 vezes 2 terços. Menos 3 dividido por 3, menos 1 vezes 2. Então, B é menos 1 vezes 2, menos 2. A gente já descobriu dois coeficientes. Agora, a gente falta descobrir o terceiro. A segunda equação, ela é dependente do coeficiente B e do coeficiente C. O coeficiente B a gente já achou, só substituir nela juntamente com o ponto. Pegamos a segunda equação, substituímos o ponto no lugar de y e de x, 2 e 3, e substituímos o valor da constante que a gente achou, que é o coeficiente, que é menos 2, coeficiente de B. Feito isso, só realizar a conta.
Menos 2 vezes 3, menos 6. Esse menos 6 estava subtraindo do lado direito, veio para o lado esquerdo, somando 2 mais 6, 8. 8 igual a 100. Feito isso, a gente só colocou nas equações. Perfeito? Vamos lá, dentro do exercício anterior, a gente esteve trabalhando com equações, mas também compreende funções. Então, algumas coisas que são importantes vocês lembrarem sobre funções. Funções a gente tem como muito importante função de primeiro e função de segundo grau. Função de primeiro, uma forma genérica dela é como? F de x igual a A, que multiplica x, mais B. Onde A e B são coeficientes. Então, A e B são coeficientes. Beleza? São coeficientes. E a gente tem uma variável aqui que é o valor de x. Uma expressão gráfica disso. O que esses coeficientes interferem? Quais as informações que a gente pode retirar dele? O coeficiente A, quando ele é um valor maior que zero, ou seja, um valor positivo, ele está nos dizendo que a expressão gráfica da função é uma função crescente. A função de primeiro grau, a expressão gráfica dela é o que? É uma reta, beleza? Se o meu A é maior que zero, essa reta ela é crescente. Então, se o meu coeficiente A dentro da minha função de primeiro grau, ele for maior que zero, é uma reta crescente. Se esse coeficiente A for menor que zero, for um valor menor que zero, eu escrevi a mesma coisa? Pois, corta. Se esse valor de A for menor que zero, quer dizer que a minha reta, essa minha expressão gráfica da minha função, é um valor decrescente. Beleza? Então, se o meu coeficiente A for um número maior que zero, uma reta crescente. Se esse meu coeficiente A for um número menor que zero, a minha reta é decrescente. Isso para o coeficiente A. O coeficiente B, o que nos indica? Eu falei para vocês na resolução do outro exercício, que num plano cartesiano, eu tenho um ponto, ou seja, qualquer ponto, que ele tem uma coordenada para x e uma coordenada para y. Beleza? Esse coeficiente B, ele nos indica o ponto exato, ou a coordenada para y, em que a minha reta toca o eixo y, o eixo da ordenada. A mesma coisa, não importa se é crescente ou se é decrescente. Esse ponto onde a minha reta, a minha expressão gráfica da minha função de primeiro grau, toca o eixo y, ele tem uma coordenada. Essa coordenada é 0 para x e p para y. Então, recapitulando, o A indica se a minha função é crescente ou decrescente, e B indica o ponto onde a minha função encosta no eixo y, toca o eixo y, tanto quando crescente quanto decrescente. Perfeito? Agora sobre funções de segundo grau. A função de segundo grau, a forma dela genérica é descrito assim, ó, f de x igual a que multiplica x elevado ao quadrado mais b que multiplica x mais c, em que a, b e c são coeficientes. São coeficientes reais. Assim como na função de primeiro grau, a função de segundo grau, esses coeficientes trazem informações para a gente. Quais informações? Na função de primeiro grau, o gráfico, a expressão gráfica dela era uma reta. Numa função de segundo grau, ou uma função quadrática, como ela também pode ser chamada, a expressão gráfica dela é uma parábola. Como assim uma parábola? Aqui a gente tem nosso plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, a representação gráfica de uma função de segundo grau é uma parábola. Perfeito? É uma parábola. Quando o meu coeficiente A, o coeficiente que multiplica x ao quadrado, é um número maior que zero, essa parábola ela é voltada para cima. Perfeito? Porém, quando esse meu valor de A é um número menor que zero, a minha parábola é voltada para baixo. Então aqui nós temos x e aqui o eixo y. Recapitulando,
quando o meu valor de A, que é o meu coeficiente que multiplica x², for maior que zero, a parábola é voltada para cima. Quando o meu termo A, que multiplica o x², for negativo, for menor que zero, a minha parábola é voltada para baixo. Tranquilo? Esse é o primeiro coeficiente importante. O outro coeficiente importante para ser notado é o coeficiente C. O coeficiente C, semelhante ao coeficiente B na função de primeiro grau, aqui o C indica o ponto onde a minha função toca o eixo y. Então este ponto aqui tem coordenada 0 para x e C para y. A mesma coisa aqui. Ele tem um ponto que tem coordenada 0 e C. Então, A indica a concavidade e C indica o ponto onde a minha expressão gráfica, o meu gráfico da minha função de segundo grau toca o eixo y. Beleza? Essas são algumas informações que vocês precisam lembrar, que são fundamentais para vocês desenvolverem uma boa prova, para vocês conseguirem desenvolver alguns exercícios do vestibular. Acho que por hoje é só e muito obrigado.